SUV e Porsche era uma combinação bastante improvável nos anos 80 ou 90, mas na década de 2000 a Porsche resolveu fazer uma aposta e essa aposta deu certo. Hoje a gente vai conhecer aqui na garagem as duas gerações da Porsche Cayenne, bem como sua trajetória de sucesso no mercado. Confira! A gente olha aqui nessa Cayenne de primeira geração as características, né? Olha o detalhe do banco de couro, os bancos de couro, encosto de cabeça, bem anatômico. Detalhe aqui, conforto do banco traseiro, realmente para acelerar numa autobahn isso deve ser fantástico. Detalhe do painel, o painel da Cayenne dessa época ele segue bem, você pega o 996 que tem um painel desse tipo, é interessante, né? Aqui nós não temos câmera de ré, mas temos um sensor ali na frente. E temos aqui pareamento de telefone, GPS, que você faz a regulagem do ar-condicionado, transmissão Tiptronic. Aqui a altura, nós temos aqui diferentes níveis, né? Você pode andar no local de sede, onde tenha um off-road, ou então na estrada, né? Na cidade. A altura do carro, aqui eu botei no Sport, os amortecedores ficam mais rígidos. E esse volante multifuncional, já em 2003, e um negócio interessante, é o Tiptronic. Esse Tiptronic e essa mudança do câmbio, que não tem aquela mudança tradicional de subir a marcha na direita e reduzir na esquerda, você aumenta aqui e desce aqui também. Gera um pouquinho de confusão, mas você se acostuma rápido. Por fim, os detalhes do painel típico, né, das Cayennes ali, dos Porsches, melhor dizendo, né? Contagiros. Aqui o contagiros não está no centro, a gente vai ver uma diferença em relação à nova. Tem algo bem interessante ali também, velocímetro até os 300 km por hora e aqui a pressão do turbo. Fantástico, esse carro é realmente o máximo que o bom gosto e o dinheiro podia comprar em 2003, na faixa de 600 mil reais. Esse carro recebeu um kit da Turbo S de motor, de suspensão e de freio, já vou falar agora sobre isso. Cayenne V6, muito bem, vamos dar uma olhada aqui, acabamento Porsche excepcional, olha o detalhe aqui do logo em alto relevo. Conforto para quem vai atrás de sobra, né? Porta-malas também tem um tamanho muito bom. Passando aqui para frente, a gente vê algo interessante. A Porsche otimizou o painel dos seus modelos e você reconhece, tem um traço comum, tem uma formação comum, uma configuração comum em todos os Porsches. Isso é fantástico. Aqui nós temos uma tela, tem GPS, tem câmera de ré e outras funções. Né? Você escolhe aqui, pareamento de telefone, navegação, o mapa. Esse console é muito legal, vocês lembram do Panamera, né? Sincronizar o ar. Aqui nós temos um assistente de descida mais íngreme. Aqui você faz o ar dual zone, né? Você aumenta a temperatura e também a velocidade do vento. Transmissão Tiptronic, nesse caso não é uma PDK, não é um PDK. Aqui a altura de suspensão, on e off-road, tem tração integral também esse modelo. Aqui a versão Sport, né, a opção Sport, o escapamento foi um pouquinho mais grave, ela traz o comportamento dinâmico mais apurado, controle de tração, que nós temos um porta-objetos. Isso aqui se manteve também, um apoio, o proprietário da Turbo brincou que é para o passageiro segurar nas curvas, realmente. E aqui uma das coisas que eu mais gosto nos Porsches atuais, esse volante. Dá uma olhada, o volante ele tem essa abertura aqui, dos dois lados, regulagem de som desse lado, do volume. Aqui nós temos a regulagem do painel, você consegue ver as funções, já vou mostrar. Esse volante de 3 raios, excelente pegada, algo que mudou e que é sensacional. Pedal shift, sobe e desce a ordem clássica, que resolve tudo rapidamente. E uma coisa que essa Cayenne tem, que a outra não tinha naquela versão, é isso aqui, ó, contagiros no meio. Isso é DNA Porsche puro e esses marcadores analógicos, pressão de óleo, temperatura de óleo. Muito legal, o velocímetro também.
chave na esquerda. A Porsche ela reluta, né, em colocar um botão Start-Stop aqui na esquerda, porque tem muita tradição. Essa chave começou lá em Le Mans e começou no automobilismo de maneira geral. E aqui nós temos, através desse comando, você muda ali, ó, viagem, telefone, a localização, a navegação, rádio e também outra coisa que eu acho fantástico, que a BMW também tem e que é sensacional para quem gosta de carro entusiasta como nós, é necessário. Temperatura do motor, temperatura de óleo, pressão de óleo e o voltímetro. Muito bem, vamos andar. A história da Cayenne é interessante porque vocês lembram em outras matérias que eu falei para vocês, comentei sobre o pensamento da Porsche em relação à criação de novos modelos, né? Eu citei na cabeça do vídeo, né? Em muitos modelos, em muitas décadas, né, na verdade, a Porsche pensou muito e era bastante relutante no sentido de criar novos modelos, né? A gente viu isso na história do 928, 968, 944 ainda não andamos, né? Mas enfim, a Porsche tinha uma ideia, tinha uma preocupação grande em criar eventuais rivais dentro de casa mesmo para o 911. Por isso que eu falei que eu imagino a discussão que foi não só isso, né? A quantidade de dados que foram mostrados, estatísticas de venda e tudo mais, para que a Cayenne começasse a ser produzida e a ideia, simplesmente discutir a ideia de uma SUV da Porsche pudesse ganhar forma, pudesse ganhar corpo. Então no final da década de 90 eles começaram a desenvolver a Cayenne, ela foi lançada em 2001. O que é interessante é isso aqui. Muito bem. Essas matérias difíceis de gravar, viu que coisa. O design dela, eles chegaram num design que lembrava muito 911, tinha um DNA da Porsche, tinha os traços da Porsche bastante evidentes, né? E esse foi um ponto fundamental para o desenvolvimento de uma SUV da marca, que tivesse coisas em comum, né? Um estilo em comum com o 911. E eles conseguiram fazer um desenho bem interessante, justamente focado no desenvolvimento dessa ideia principal. Esse é um carro histórico, esse que eu estou guiando hoje. Esse carro é o primeiro turbo na história da Porsche, quer dizer, a primeira SUV, a primeira Cayenne Turbo da marca, a primeira geração da Cayenne Turbo. E justamente esse carro é 2003. Foi curioso achar ele porque ele tem uma característica interessante, ele é o segundo dono, né? Quando você vai achar um carro com 13 anos, segundo dono. Putz, parece que vai decolar isso, impressionante. A gente está falando de uma versão turbo, que é uma versão para a qual a Porsche dá uma atenção bastante especial. E é interessante porque nós temos um desenvolvimento bastante próprio em relação tanto à parte de suspensão quanto freios, né? É bem interessante isso. Incrível, né, o barulho dessas turbinas biturbo. Esse exemplar recebeu originalmente 450 cavalos e aqui na Stuttgart ele recebeu todo um kit de motor e de suspensão da Turbo S, da versão S. Por isso que ele tem esse logo na traseira. Então ele tem 522 cavalos com torque superior a 70 kgfm. Ou seja, isso aqui sobe parede realmente. E é curioso que o Tiptronic, nessa época, a ideia era diferente, né? Ele é um câmbio que ele não faz aquele punta-taco automático, você não chega fazendo aquela redução gostosa de ouvir, né? Ele reduz diretamente.
A ordem do câmbio é interessante, você pode mudar aqui pelos pedal shifts, mas os dois sobem e descem, né? Como eu falei, é meio engraçado isso. Então esse exemplar tem você olha o tamanho dos discos de freio, realmente é fantástico. Um negócio legal também é que essa potência, esse torque todo, né? Você sente o corpo colar no banco, né? Isso é o mais incrível, né? Meu, sensacional. Realmente 13 anos de história e um desempenho assustador ainda, dados aparecendo aí. O desempenho da Cayenne Turbo, nesse caso uma Turbo S com esse kit, é algo realmente interessante, que se a gente for imaginar essa Cayenne, botar até no automático aqui, se a gente for imaginar essa Cayenne na época, os números de desempenho dela para uma SUV que freia, que faz curva, realmente o desenvolvimento que a Porsche colocou nesse carro foi muito interessante. Por essas e outras razões que ele merece o nosso chapéu de qualidade alemão, já popular esse chapéu, já bastante conhecido pelos leitores. Então agora a gente vai andar na versão V6 para conhecer, e na nova geração para conhecer as características dela e o que mudou em termos de tecnologia, ergonomia e tudo mais. Confere aí. E agora a Cayenne de segunda geração, Cayenne V6. Essa Cayenne, a versão de entrada, logicamente a ideia dessa matéria não é fazer um comparativo, mesmo porque você não faz um comparativo entre uma Turbo S e uma V6, mas justamente para falar da história da Cayenne e para falar do desenvolvimento, né? De como ela surgiu inicialmente tendo bastante resistência por parte da Porsche lá atrás, e depois como ela se tornou um sucesso de vendas, né? O mercado de SUVs, SUVs de luxo, ele é bastante aquecido, né? Basta a gente ver a concorrência, né? A Turbo S eu não comentei aquela hora, mas ela foi uma versão que surgiu justamente por causa da ML63, a MG da Mercedes-Benz, tinha 510 cavalos, então ela veio com 520. Essa foi a ideia da versão Turbo S. A Cayenne evoluiu muito, ganhou tecnologia, diminuiu o peso, ela ficou mais compacta no sentido, não digo do tamanho, ela ainda tem aí 4,93 m por 2,10 m, né, com os retrovisores abertos, mas a ideia não foi essa. Você guiando essa geração, a primeira geração lá de 2003 e essa geração, você nota como a Porsche realmente ela desenvolveu a dirigibilidade, melhorou a dirigibilidade em vários aspectos, né? Essa segunda geração foi lançada em 2010, mudanças aí interessantes que deixaram o desenho mais leve, né? Você nota isso tanto na dianteira como na parte traseira. Ela ficou com um desenho mais, como eu posso dizer, um pouco mais jovem também, menos pesado. Até o design até estava um pouco pesado, e eles foram bastante felizes, né, nessa reformulação. Internamente também mudou bastante coisa. Aliás, a Porsche ela assumiu, os modelos da Porsche atuais, eles de alguns anos para cá, eles assumiram a mesma identidade visual. Então a gente nota o painel aqui, o detalhe desse console central, que você anda no 911, anda no Cayman, anda no Boxster, anda no Panamera, como a gente já testou. Ele tem esse console central grande aqui na frente, que é um destaque, né, dos modelos da Porsche. Identifica, você entrou no Porsche, é muito familiar. Você entrou no 911, logicamente muda a altura e tal, claro, centro de gravidade, etc. Mas você entrou no Porsche, essa ideia deles de fazer o painel todo seguindo a mesma ideia, essa proposta deles de fazer isso é muito interessante, porque você já se identifica com o Porsche, se identifica com a marca. Isso logicamente traz uma série de pensamentos aí, de coisas que é muito legal.
Esse conjunto mecânico, né, 300 cavalos, é o mesmo do Panamera, né, que a gente andou recentemente. E no caso da Cayenne, realmente é interessante porque ela tem tração integral, ela tem um equilíbrio muito grande. Vocês viram até a diferença de ronco, né? O que é a tecnologia hoje em dia? Em 2003, o pensamento até era outro em alguns aspectos, né? E o ronco não era algo tão otimizado como a gente vê hoje, né? Nos AMGs, nos Porsches mesmo, né? O Porsche é um carro que, o 911, mesmo o turbo, ele tinha aquele barulho do turbo, que é fantástico para quem curte, né? Para quem gosta, mas não é um carro que tinha um ronco Ford. Hoje dia você vê um GT3 RS, você vê um Carrera, você vê um Boxster GTS, ele tem um puta no ronco, você muda o som aqui no console, então esse desenvolvimento todo é legal, tanto que ela ronca mais do que a turbo, né? Incrível, da época. Uma coisa que a Porsche fez que é bem interessante foi um acerto dinâmico, o acerto de chassi, vetorização de torque. Ele tem aqui também esses pedal shifts, né, que são excepcionais. No volante, né, sem aquela ordem maluca, né, do Tiptronic da época. Esse câmbio é um Tiptronic, é curioso porque o Panamera V6 usa o PDK. Nós temos com o PDK, já falei em outras matérias, o PDK, melhor caixa de câmbio que eu já testei, eu acho o melhor câmbio dos esportivos. Ele é um câmbio direto, ele faz o que você quer exatamente, e isso é fantástico, meio que ele já assimila que você sabe o que está fazendo, isso que é legal do PDK. Então o Tiptronic de 8 marchas é um bom câmbio, logicamente, para essa versão da Cayenne, onde o desempenho não é o principal. Logicamente ela também, como todo Porsche, tem um desempenho otimizado. A transmissão Tiptronic, na verdade, é uma transmissão que funciona muito bem, mas quando você resolve dirigir um pouco mais esportivamente, você começa a ver as limitações dela, né? Ela não faz o acerto de giro, ela faz o acerto de giro bem simples, não como o PDK, né, que joga o giro e faz aquele punta-taco. Então é uma transmissão muito boa, de boa qualidade, mas logicamente a proposta dela não é esportiva. Quando você começa a puxar um pouquinho mais nesse ponto, você percebe algumas limitações do Tiptronic. O que eu falei da dirigibilidade, aquela hora que mudou, você anda numa Turbo S de 2003, ele é um carro, logicamente, suspensão, freios são otimizados, essa aqui também tem tração integral como aquela, mas esses sistemas que a Porsche tem atualmente, eles são excepcionais para dirigibilidade. Você vê ali, nós subimos nosso TUG ali, tradicional, subimos ali e ela vai grudada no chão, ela te passa, mesmo não sendo a proposta principal, altíssimo desempenho, ela te passa muita segurança para pisar fundo. E o que na verdade é interessante falar é que justamente ela te dá uma ideia diferente daquela Cayenne Turbo. Ela é mais direta nos movimentos, aqui você tem uma dirigibilidade até mais estimulada, digamos, né? Justamente pela posição de guiar, você vai encaixado aqui, e justamente também pelo comportamento da suspensão e por causa dos sistemas já citados, né? Então é curioso que ela traz essa diferença principal, né, para a Turbo S. Lógico que a Turbo S, vocês viram, um foguete, ela anda muito, mas como toda evolução, a gente vê que a Cayenne, a Porsche investiu muito e conseguiu evoluir, conseguiu transformar ela em mais do que uma SUV com desempenho esportivo, até mesmo numa versão V6. Muito bem, fechando, eu ia dar um chapéu de qualidade alemão para a marca toda, né? Para as duas, para o conjunto da obra, mas eu preferi usar individualmente, porque cada uma delas é divertida e cada uma delas tem as suas qualidades. Então, muito bem, chapéu de qualidade alemão, mais uma vez, eu vou ver lá com a Porsche, para a gente fazer uma matéria com a Macan, é uma outra SUV pequena, uma outra proposta, e que é muito divertida também. A gente se vê na próxima matéria, andando em coisas legais. Tchau!